Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin. Hoje eu vou mostrar para você na prática as atualizações das conversões otimizadas. Teve uma mudança, agora nós temos uma diferença no processo que nós configuramos as conversões otimizadas no Google Tag Manager. Para você que já acompanha Mazzucchin, já assiste vídeos da Mazzucchin, imagino eu que em algum momento você já assistiu um vídeo ao qual eu falo sobre conversões otimizadas. E eu falo sobre as atualizações que o Google promove nas conversões otimizadas. A ferramenta conversões otimizadas, ela não existe há muito tempo. E então o Google ele está buscando cada vez mais melhorar essa ferramenta, porque ela é muito importante para nós e porque nós vivemos um momento ao qual as grandes plataformas, não apenas o Google, mas o Meta, LinkedIn, dentre outras, precisa de proteger os dados do usuário, precisa de proteger, inclusive, também a identidade desse usuário. Então, se fala muito no fim dos cookies de terceiro. E para que nós possamos parar de usar cookies de terceiro, naturalmente eu preciso de usar cookie primário. Para eu usar cookie primário, as plataformas têm criado ferramentas que nos proporcionem trabalhar com cookie primário. Só para que todos nós estejamos na mesma página, quando nós falamos de um cookie de terceiro, basicamente eu, Danilo, sou o usuário, então eu estou navegando num site. Vamos chamar de site 1, tá? Então eu, Danilo, estou no site 1. A partir do momento que eu estou no site 1, eu preenchi lá um formulário de contato, porque eu quero entrar, que essa empresa estabeleça relacionamento comigo. Legal, então eu, Danilo, sou um ator, o site 1 é o segundo ator. Quem que é o terceiro para ser um cookie de terceiros? É quando, por exemplo, eu como usuário preenchi o formulário e aí o Google ou o Meta vai lá e captura aqueles dados para computar uma conversão, para computar uma ação de valor. Observa-se que teve ali 3 atores, eu, Danilo, o site 1 e agora a plataforma que capturou estes dados. Só que eu, Danilo, eventualmente, nem sei que o Google, nem sei que o Meta ou qualquer outra plataforma está capturando estes dados. Então, isso vai infringir a minha privacidade. Eu não autorizei, ou mesmo que eu tenha autorizado essa captura, é importante que fique muito claro o que essa outra empresa vai fazer com os meus dados, enfim. Fato é que para poder desburocratizar, fato é que para que nós possamos trazer maior privacidade, fato é que para que o consumidor ele tenha maior controle sobre os seus dados, fim do cookie de terceiros. Qual que é a lógica agora? Cookie primário. O que é o cookie primário? Eu não estou colocando os meus dados no site 1, então o site 1 ele pega e aí ele faz, entre aspas, tá? O que ele quiser com os meus dados, desde que eu, Danilo, autorize. Por exemplo, ele pode pegar os meus dados e enviar para o Google. Ele pode pegar os meus dados e enviar para o Meta. Nós temos ganhos diferentes formas de ganhar fazendo nesse sentido. Por exemplo, tecnicamente, a nível de tecnologia, quando nós falamos de um cookie de terceiro, nós estamos falando em utilizar o navegador para enviar esses pacotes. Quando nós estamos falando de um cookie primário, nós podemos e trabalhamos com server to server, servidor para servidor. Então é muito mais difícil um pacote ser perdido de servidor para servidor. Já no navegador, se tiver com JavaScript desatualizado ou bloqueado, adblock, etc, etc, a partir desse momento, então, não vai conseguir computar aquela conversão ou aquela informação a mais, o dado único a mais que eu passei, porque conversão otimizada nada mais é do que isso, você dá um dado a mais para o Google para ele ter mais chances de conseguir computar aquela conversão. Então, exemplo, ao invés de só ter disposto a conversão da forma tradicional, enviando um gclid, eu vou enviar também talvez o meu nome completo, eu enviarei também o telefone, eu enviarei também o e-mail, principalmente e-mail e telefone são os ideais ali para nós podermos enviar nas conversões otimizadas. Legal, Danilo, agora todo mundo está na mesma página, né? Não, ainda não entendi. Não entendeu conversões otimizadas? Então, possivelmente, o ideal para você é assistir um vídeo ao qual eu trago um conteúdo um pouco mais rico e mais didático sobre o que é e ensino a fazer do zero. Então, se você estiver nesse momento, é bem simples, você tem 2 possibilidades. Ou você comenta aqui nesse vídeo falando, olha, me envia o vídeo por gentileza, ao qual você ensina a configurar de forma básica as conversões otimizadas e também introduz de maneira mais didática sobre a mesma, ou você pode ir na descrição desse vídeo
E tem alguns links na descrição desse vídeo. Um dos links é o link para o nosso grupo do WhatsApp, o grupo do WhatsApp da Mazuquim Plus. Nesse grupo tem uma galera maravilhosa. Nesse grupo tem gestores de tráfego, tem cientistas de dados, empreendedores, vendedores. É uma galera que se autoajuda, assim como, obviamente, um ajuda o outro, né? Por quê? Porque nós temos como um objetivo fazer com que a nossa comunidade, a comunidade de gestão de tráfego, a comunidade de empreendedores, a comunidade, enfim, da galera que está no digital ou usa o digital, possa ser potencializada. Esse é o único objetivo desse grupo. Eventualmente, além de você ter uma autoajuda, por que autoajuda? Porque ela tem muito conteúdo já, então é só você ler o conteúdo e você está se autoajudando. Você pode também ajudar o outro e ser ajudado por um outro, que já tem aquele conhecimento e eventualmente até gerar comércio, eventualmente até gerar comércio, tá bom? Beleza? Então tá aqui na descrição desse vídeo o link do grupo da Mazuquim Plus. Também na descrição desse vídeo tem mais 2 links, um para o meu Instagram pessoal, para que nós possamos nos conectar, e aí tem conteúdos específicos sobre Mazuquim lá, e para o Instagram da Mazuquim em geral, e aí é o time de social que desenvolve os conteúdos, inclusive alguns cortes aqui do YouTube também. Beleza? Vamos lá então, fazer na prática, vamos entender o que modificou de como que eram as conversões otimizadas para como é agora? Bora lá? Vem cá então para a tela do meu computador. E aí, estando aqui na tela do meu computador, vamos entender isso na prática. Eu já deixei o Tag Manager aberto, né? Esse Tag Manager nós usamos bastante em vídeos aqui no YouTube, nós usamos também muito em aulas da Mazuquim Plus, que é a nossa escola. Beleza. O que eu quero trazer aqui para você? Dentro do Tag Manager, houve uma mudança no cômputo de conversões otimizadas. Primeiro ponto é que nós temos que compreender. Quando nós falamos em conversões otimizadas, basicamente, então, nós estamos falando em trazer, conforme eu disse anteriormente, um dado único para o Google, como, por exemplo, talvez um telefone, um e-mail, é um dado único que nós temos que enviar para o Google. E aí, em outros vídeos de Mazuquim, e aí se você não tiver esse conteúdo, é só você comentar aqui, é só você entrar lá no grupo e pedir que eu mesmo disponibilizo, o meu time, ou até mesmo os demais que estão no grupo, mas fato é que, como que eu pego o telefone aqui? Como que eu pego o e-mail aqui? Eu pego o telefone e pego o e-mail através de variáveis. Isso nós já fizemos anteriormente em outros conteúdos, ó. Então, por exemplo, essa conta aqui que eu fiz conteúdo foi de 1 ano atrás, ó, há um ano, tá? O que nós fazemos? Por exemplo, o e-mail. Eu criei uma variável, essa variável é do tipo DOM, seletor de CSS, e eu peguei aqui o seletor CSS da onde que está este e-mail. Tá aqui, ó. Então eu pego e aí eu preciso de capturar o quê? O que a pessoa digitar no campo de e-mail. Então eu vou trabalhar com o atributo de value para pegar o que a pessoa digitou aqui no campo de e-mail. Mesma relação quando eu falo de telefone. Então eu faço no mesmo sentido, crio uma variável do tipo elemento DOM, depois deixo como seletor de CSS, pego aqui o que a pessoa digita, pego na verdade o seletor CSS que aqui está. Só para a gente poder relembrar rapidinho, como que eu pego esse seletor? Se for Chrome, botão direito, inspecionar. Depois disso, já ficou rosinha aqui, não ficou? Ó, azulzinho. Botão direito, copy selector. Feito isso, venho para cá e colo automaticamente. Então, agora aqui é o nosso Google Tag Manager no campo de seletor de elementos. Ele sabe que eu estou me referenciando este campo aqui, o campo de e-mail. E aí eu quero o que foi escrito nele. O que foi escrito é o value, é o atributo value. Beleza. Então aqui eu pego o e-mail, eu pego o telefone. Tenho 2 variáveis. A grande questão é que, conforme eu já expliquei em aulas anteriores, em vídeos anteriores, nós temos que tratar o telefone. Porque as pessoas digitam o telefone, vamos pegar aqui, ó. Vamos fechar isso daqui, vamos fechar isso daqui. As pessoas digitam assim o telefone. Então, observe-se que eu tenho aqui o parênteses, eu tenho o espaço, eu tenho o hífen. O Google, padrão mundial, não só de Google, né, mas padrão mundial de telefone, sempre é DDI, DDD e o número, sem espaço, sem hífen, tudo junto. Esse é o padrão de número de telefone. Então, eu preciso de deixar no padrão. Por isso que, em outras aulas, em outros vídeos, eu mostrei, por exemplo, para você, a possibilidade de você criar uma variável do tipo JavaScript personalizado criando uma função, que é o tratatel.
colocando aqui o Tratatel, olha o que o Tratatel ele faz essa função. Tratatel, uma function, então ele cria uma variável que pega a variável de telefone que nós havíamos capturado anteriormente e colocado dentro dessa variável de elemento DOM, chamada telefone, ó, variável telefone armazenará o valor da variável que capturou do elemento DOM. Depois nós criamos uma outra variável chamada telefone atualizado, aonde nós damos um replace e nós limpamos tudo. Nós tiramos o parênteses, nós tiramos o espaço. Aqui está criando um regex para eliminar qualquer traço, ponto, parênteses, etc. Depois, cria uma outra variável só para poder colocar um mais 55. Por que o mais 55, hein, Danilo? Porque é padrão mundial de telefone, é o DDI. Ah, mas se fosse outro país, não Brasil, aí seria o DDI do país, né? Que você estiver trabalhando. Aqui no caso, Brasil 55. Padrão Brasil. E aí eu coloco aqui um concatenar, que é um símbolo de adição, para ele poder pegar o mais 55 e juntar, grudar, conectar com o que eu tenho na variável telefone atualizado. Então aqui eu tenho o telefone com DDD e mais um número tudo grudado, e agora aqui eu tenho mais 55, ou seja, eu tratei o meu telefone. E isso eu expliquei em aulas, expliquei em alguns vídeos já aqui do canal. Não entendi, Danilo? Não sei, eu não me recordo. Legal, é só você comentar aqui e nós enviamos o vídeo para você novamente, ou você entra no grupo da Mazuquim Plus e nós podemos passar para você. Ah, mas Danilo, eu tenho que ficar copiando e colando, eu tenho que na verdade ficar parando o vídeo e copiando todo esse script aqui? Não, também, é só você pedir. Coloca nos comentários ou talvez até preferencialmente vá no grupo da Mazuquim Plus e nós podemos disponibilizar para você aqui esse código de Tratatel. Só envia realmente o código que você precisa. Fala assim, olha, esse aqui foi o vídeo que eu assisti e eu quero a função Tratatel. E aí seja eu ou outro, disponibilizaremos para você, beleza? Bom, o que mais que nós temos aqui? Depois que eu peguei o telefone, tratei o telefone, peguei o e-mail, eu preciso de enviar isso para o Google. Eu crio uma variável, JavaScript personalizado, e eu vou colocar o elemento aqui de variável personalizada que me permite enviar para o Google uma function simples com return, né? Ele vai dar um retorno só. Para quem que ela vai dar um retorno? Ela vai dar um retorno, nós vamos depois deixar isso de uma maneira mais correta para que o Google possa receber esse retorno. Que retorno é esse? É do e-mail e do telefone. Então, ó, e-mail, phone number, são os dois parâmetros que o Google ele consegue trabalhar, é padrão do Google. Se eu estivesse pegando, ó, first name, last name, street, city, region, postal code, country, eu poderia, aqui tá comentado, tá tudo comentado, mas eu poderia também enviar tudo isso daqui para o Google. Danilo, faz sentido enviar isso aqui para o Google? Faz total. Quanto mais dados o Google tiver para ele tentar dar match entre aquilo que ele tem como os dados dele e os dados que você está enviando para tentar saber se aquela pessoa realmente gerou aquela ação de valor, quanto mais dados você enviar, maior é a tendência dele conseguir computar corretamente a conversão, tá? Mas, se você enviar e-mail e telefone já é bem legal, porque são dados únicos. Bom, no meu caso aqui eu estou enviando apenas o e-mail e o telefone. Depois disso, o que eu preciso de fazer? Estou quase terminando. Eu preciso de uma variável. Tudo isso estou explicando de maneira um pouco mais rápida, porque eu volto a dizer, ó, inclusive nessa conta, 1 ano atrás eu expliquei. Eu preciso de uma outra variável dos dados fornecidos pelo usuário. E então, o que eu faço com essa variável? Eu vou trabalhar aqui, ó, com a opção de code e eu vou selecionar o JS dados do usuário, que é aquele que está retornando o telefone e o e-mail. Por que eu criei essa variável aqui? Porque essa variável é que me permite que eu trabalhe com a tag de conversões de acompanhamento do Google. Na tag de acompanhamento de conversões do Google, eu seto essa variável aqui, que é os dados fornecidos pelo usuário. A grande diferença do que nós tínhamos para o que nós temos agora é exatamente nesse ponto do vídeo que eu vou te mostrar. Antes, nós tínhamos isso daqui, ó. Nós vínhamos em tag. E aí eu tenho aqui, ó, acompanhamento de conversões do Google. Clicava no acompanhamento de conversões. E aqui, olha só, olha a opção que nós tínhamos. Incluir dados fornecidos pelo usuário do site. Ó, Danilo, tá aqui, ó, incluir dados fornecidos pelo usuário do site. Agora tenta num Google Tag Manager novo. Essa opção, ela não existe mais. Não tem mais essa opção, incluir dados fornecidos pelo usuário do site. Não existe mais. A partir do momento que não existe mais essa opção aqui, então nós temos que usar o novo formato do Google. Ah, Danilo, então peraí, deixa eu ver se eu entendi.
nos novos Tag Manager, só aparece fornecer dados de vendas no nível, fornecer novos dados do cliente, fornecer os dados para envio, mas isso daqui não tem mais o que você está mostrando na sua tela? Isso, exatamente. Isso não existe mais. Não tem mais essa opção nos novos Tag Managers. Para que nós possamos enviar os dados fornecidos pelo usuário, agora o Google ele criou uma tag específica para isso. Que tag é essa? Vem aqui em nova, clique em configurações da tag, Google Ads, e aí nós temos o quê? Nós temos aqui, ó, Google Ads User Provide Data Events. Google Ads User Provide Data Events. Vou clicar nela, ó. Enviar um evento para ativar as conversões otimizadas para o web. Enviar um evento para ativar as conversões otimizadas para o web. Clico nele. Aqui eu vou colocar o ID de conversão. Então você vai pegar o ID de conversão que está lá no Google Ads. Então você vai numa conta do Google Ads, deixa eu ver se está com alguma conta aberta aqui. Pera aí, ó, tem uma conta aberta aqui, ó. Vem aqui em metas, depois de metas, resumo. Depois disso, ele vai carregar. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o ID da nossa conversão. Deixa eu pegar qualquer conversão aqui. Vamos ver qualquer conversão. Qualquer uma, vai, form. Clico aqui em form, que é lead convertido, né? Que é lead convertido. Qualquer uma menos essa. Vamos lá. Qualquer uma menos essa. Aquela ali é lead convertido. Vamos pegar aqui visualização, lead qualificado, leads mensagem. Cadê? Contato, ó, formulário de contato. Vou pegar essa daqui, formulário de contato. Venho pra cá. Usar o gerenciador. Aqui, ó, ID da conversão. Então eu pego o ID da conversão, copio o ID da conversão, venho pra cá, colo o ID da conversão. Ficou laranja aqui, então você tem que criar uma tag. Se ficar laranja, não ficar verdinho, tem que criar uma tag. Clique em criar tag, só para que você tenha uma tag com aquele ID, porque hoje o Google usa a tag como vinculador de conversões, apesar que é importante também você ativar o vinculador. Bom, coloco a tag aqui, a tag está aqui, salvo. Legal, e agora o que eu preciso? Ó, ficou verdinho, tá vendo? Ficou verdinho, porque agora nós temos uma tag com esse ID de conversão. O que eu preciso de fazer agora aqui? Eu preciso de colocar em dados fornecidos pelo usuário. Lembra que eu falei que essa opção não aparece mais no acompanhamento, na tag de acompanhamento de conversões do Google? Agora ela está aqui, uma tag só para ela. O Google isolou os dados fornecidos pelo usuário numa tag única. Eu venho aqui e seleciono a variável. Seleciono a variável que nós criamos anteriormente, que é dados fornecidos pelo usuário. Em acionamento, eu vou colocar o que está acionando a tag de acompanhamento do Google. Então, imagina que a tag de acompanhamento do Google está sendo acionada pelo form. Então, eu vou colocar o acionamento de form, tá? E, eventualmente, aqui eu iria salvar essa tag. Não vou salvar, porque... Não vou até salvar, quer ver? Vou salvar. Vou colocar aqui... Depois, essa conta que a gente usa só para fazer aula mesmo. Depois, qualquer coisa... Dá para revisitar, tirar dúvidas, apagar se for necessário. Mas aqui, ó. Tá aqui. Tá vendo? Então nós temos aqui a nossa tag de conversões otimizadas. A tag de conversão do Google Ads, ó, ele está inclusive com dois acionadores, o Form e o GTM Form Submit. Então, provavelmente, tem duas conversões diferentes, duas ações de conversões diferentes no site. Então, nesse caso aqui, eu também preciso de colocar esse outro acionador. Provavelmente tem dois formulários, por isso que tem aqui dois acionadores. Então, eu colocaria mais um acionador para acionar essas conversões otimizadas, tá? Feito isso, envio. Vamos enviar, publicar, pular aqui. Basicamente, a alteração foi essa, a mudança foi essa. A mudança é que não mais a opção de dados fornecidos pelo usuário aparece na tag de acompanhamento de conversões do Google, não aparece mais. E então, para que nós consigamos agora computar as conversões otimizadas, dispor dados únicos para o Google, nós precisamos de utilizar esse evento que o Google trouxe para nós. Esse evento, ele está dentro de uma tag, tá? Que foi a tag que eu acabei de mostrar para você, onde nós só precisamos de indicar o ID da conversão, precisamos de indicar a variável que nós fizemos o tratamento anteriormente e colocar o acionador, ou no nosso caso foram os acionadores que precisam de acionar essa tag de conversões otimizadas no momento que a conversão ela aconteça. Beleza? Dúvidas? Estou aqui super à disposição para poder sanar e para que você possa sanar suas dúvidas. É bem simples, você pode deixar aqui um comentário no vídeo ou você pode participar, tá? O link está na descrição do nosso vídeo, do nosso grupo do WhatsApp,
assim como também você pode sanar suas dúvidas, se conectar comigo lá no Instagram, beleza? Fechou? Se esse conteúdo ele foi relevante para você, você conseguiu aprender algo nesse conteúdo, que você possa curtir, que você possa, se ainda não for inscrito ou inscrita, se inscrever, para que você possa fortalecer cada vez mais os conteúdos, dar mais ânimo, cada vez um ânimo novo, para que nós possamos aqui na Mazuquim criarmos mais conteúdo, seja como este, mais tutorial, ferramental, ou conteúdos mais conceituais, enfim, inclusive você tem voz ativa para poder falar qual é o conteúdo que você deseja receber, mas sempre com o nosso única bandeira que nós levantamos, que é fortalecer a nossa comunidade, fortalecer aqueles que estão no dia a dia empreendendo no digital, são gestores de tráfego, cientistas de dados, empreendedores. Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo.